Olá, pessoal. Na aula 2, nós vamos estudar sobre a classificação das cadeias carbônicas, né? Então, nós começamos a estudar a química orgânica, vimos que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. O carbono ele faz sempre 4 ligações químicas, certo? Aprendemos a classificar o carbono primário, secundário, terciário e quaternário. E nós vamos começar essa aula fazendo uma questão tradicional do Enem de 2013, aquela questão do nanokid. Diz assim, ó, as moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Então, o carbono primário é aquele carbono que está ligado a um ou nenhum átomo de carbono. Secundário é aquele que está ligado diretamente a 2 átomos de carbono. Terciário está ligado a 3 átomos de carbono. E quaternário está ligado a 4 outros átomos de carbono. Então, a gente tem que procurar qual é dos carbonos. Então, eu vou mostrar para vocês, também aproveitando para relembrar, onde estão os carbonos nessa estrutura. Então tem carbono aqui. Esse carbono ele é primário porque ele só tem um vizinho. Esse é primário porque só tem um vizinho. Esse é primário porque só tem um vizinho. Aí aqui nós temos carbonos, ó. Muito cuidado aqui nessa parte. Aqui tem um carbono, apesar de não ter aquele zigue-zague, né? Quando tem uma ligação tripla, você pode fazer assim reto. Tá bom? Aqui tem um carbono, 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 carbono. Então eu vou mostrar para vocês aqui onde é que estão todos os carbonos. Lembrando que para descobrir o hidrogênio, basta você completar. Olha quantas ligações ele está fazendo e completar até 4. Pronto, esses são os carbonos que existem, certo? Se você observar bem, nós só vamos ter carbono quaternário, aquele que tem 4 vizinhos carbonos. Ó. Aqui tem um, ó. Tá ligado a 1, 2, 3, 4. E aqui tem outro, ligado a 4 vizinhos carbonos. Esse aqui é terciário, 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 secundário, secundário, terciário. Então, se você observar bem aqui, ó, nas pernas só tem carbonos primários e secundários. Então, aqui, aonde tem carbono quaternário, é nas mãos, né? Nas mãos, item A. Resposta, item A. Uma outra coisa que nós falamos de importante foi os tipos de fórmulas, né? Então, vamos fazer essa 7ª questão para a gente poder relembrar como é que a gente transforma uma fórmula na outra. O ácido acetil salicílico, que é a AS, é uma substância utilizada como fármaco analgésico, no alívio das dores de cabeça. A figura abaixo é a representação estrutural da molécula do AS. Considerando-se essa representação, é correto afirmar que a fórmula molecular do AS é. Então vamos ver aqui primeiro os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Essa questão tá errada. Ah, tá certo, tá certo. Aqui C8, aqui tá 8. Não tá, esse 8 aqui não tá contando com esse outro C aqui não. Entendi. Então, essa molécula, ela tem 9 carbonos, certo? Depois nós vamos ter que adaptar para cá. Hidrogênios. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Completei aqui. Esse daqui já tem 4 ligações, esse também. Esse CO2H, pessoal, isso aqui é assim, ó. C dupla O ligada a O ligada a H. Então, isso daqui corresponde a isso, ó, que na verdade é uma carboxila. Só para você entender melhor.
ele já está fazendo 4 ligações, esse carbono. Esse carbono já está fazendo 4 e esse carbono aqui já tem os hidrogênios dele. Então, nós temos quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E temos oxigênio 2, 3, 4. Só que a molécula ela não está representando dessa forma, né? Ele está tipo que excluindo isso daqui da fórmula. Então, se a gente tirar isso aqui, ó, que isso daqui está sendo representado por COOH aqui embaixo, ó. Então, a gente vai ter o quê, ó? Quantos carbonos? 6, 7, 8. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oxigênio aqui embaixo tem 2. H7. COOH. A gente agora pode adaptar a resposta. C8, O2, H7, COH. A resposta item D. Então, assim, a forma molecular é essa que eu achei, entendeu? Quando eu disse assim que não tinha, é porque realmente ele não está querendo a forma molecular como ela realmente é. Ele quer ela adaptada aí. Mas ela está representando a quantidade de átomos também. Vamos lá, pessoal. Então, vamos agora falar um pouco da classificação das cadeias carbônicas, né? Um assunto também muito importante. Por exemplo, quando a gente fala que um alimento possui uma gordura saturada, uma gordura insaturada, estamos falando de um tipo de classificação que nós vamos estar estudando aqui, certo? Então, as cadeias carbônicas, elas têm várias classificações, como vocês estão vendo aqui nesse diagrama. Elas podem ser abertas ou fechadas. As abertas podem ser classificadas em normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. As fechadas podem ser alicíclicas ou aromáticas. E aí a gente vai estar estudando o que é cada uma dessas aí agora. Primeiramente, vamos começar com as cadeias abertas. Uma cadeia aberta, pessoal, é uma cadeia que ela tem começo e tem fim. Ela não tem um ciclo. Ela não tem nenhum ciclo, nenhum anel na sua estrutura. Uma cadeia aberta, ela também pode ser chamada de acíclica. Acíclica quer dizer que é uma coisa que não é fechada, que não é cíclica. Ou também pode ser chamada de uma cadeia alifática. Então, é bem simples. Existem as cadeias abertas, que são essas cadeias que não tem começo, que não tem ciclos, né? Que tem extremidades e tudo. E tem as cadeias fechadas, que tem ciclos. Também temos as cadeias mistas, que é quando tem uma parte fechada e uma parte aberta. Tá certo? Ó, tá aí a cadeia fechada. Você pode observar que ela tem ciclos. Ela não tem começo e nem tem fim. Isso é uma cadeia fechada. Também pode ser chamada de cadeia cíclica. Cadeias mistas, elas possuem uma parte fechada e uma parte aberta. Cadeias mistas. Agora, falando das cadeias abertas, elas podem ser classificadas em normal ou ramificada. Uma cadeia normal, pessoal, é uma cadeia que só apresenta duas extremidades de carbono. Observa aqui, ó. Se a gente fosse fazer um trilho de carbono, fazer aqui um trilho de carbono, aqui começa aqui, ó, termina aqui. Só um minutinho. Começa aqui, termina aqui. Então, você observa que nós só temos duas extremidades de carbonos, ó, uma, duas, certo? Então, essa é uma cadeia normal. Cuidado que, ó, aqui, ó, ela começa aqui, vem, e aqui ela desce. Então, aqui eu também só tenho duas extremidades de carbono, certo? Aqui nós só temos duas extremidades. Uma, duas. Então, toda vida que só tiver duas extremidades é uma cadeia normal. Se a cadeia apresentar mais de duas extremidades, nós vamos ter uma cadeia ramificada. Certo? Ó. Uma cadeia que apresenta carbono terciário ou quaternário, ela é sempre uma cadeia ramificada. Ela é sempre uma cadeia ramificada. Carbono terciário aqui. Ó. Então aqui eu tenho uma, duas, três, quatro extremidades.
Então eu tenho aqui ramificações. Essas ramificações só conta carbono, viu, gente? Não conta outros elementos. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um oxigênio, um OH, um dupla O, isso não conta como ramificação, só conta carbonos. Certo? A cadeia ela pode ser classificada como uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada. Uma cadeia saturada ela só apresenta ligações simples entre carbonos. É a história da gordura saturada e da gordura insaturada. Ela só tem ligações simples entre carbonos. Eu só conto a ligação entre carbonos. Aqui tem uma dupla. Eu não conto porque não está entre carbonos. Essa molécula é saturada porque só apresenta ligações simples entre carbonos. E uma cadeia insaturada é aquela que vai ter pelo menos uma ligação dupla ou pelo menos uma ligação tripla entre carbonos. Aí a gente classifica a cadeia como uma cadeia insaturada, tá certo? Vamos ver aqui uma questão desse assunto, certo? Ó, essa questão aqui. A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácido graxo, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação na molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na figura são representados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos. Pessoal, ele fala aqui no texto que o óleo é melhor quanto maior for o grau de insaturação da molécula. Então, o ácido palmítico é uma molécula saturada, porque ele só tem ligações simples entre carbonos. O ácido esteárico também é uma molécula saturada, já não é um óleo tão bom. E aí nós temos o ácido oleico, o ácido linoleico e o ácido linolênico como ácidos insaturados, porque eles possuem ligação dupla entre carbonos. Ligação dupla entre carbonos. Agora, qual é aquele? Quanto maior o grau de insaturação, ou seja, quanto mais insaturações, melhor é o óleo. Então, dentre os compostos, os dois que proporcionam melhor qualidade é o linolênico e o linoleico, que apresenta maior quantidade de insaturações. Resposta item B. Para você poder perceber, então, como é a forma que isso é cobrado em prova. Tá certo? Temos uma outra questão também disso daí, ó. Essa questão 4 aqui. Diz assim, ó. O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de ésteres, derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem. Por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação. Olha o que ele disse, ó. Que o teor de ésteres saturados, aquele que só tem ligações simples, é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, o que resulta no aumento da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas. Certo? Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência? Ou seja, aquele de maior resistência é aquele que tem maior estabilidade à oxidação, aqueles ésteres saturados. Ou seja, aqui, pessoal, você tem o tipo da fonte oleaginosa, o teor médio de ácido graxo em porcentagem, e aqui está dizendo o número de carbonos, e esses dois pontos se referem ao número de insaturações, gente. Isso aqui é uma maneira de escrever o ácido graxo. O número de carbonos e a quantidade de insaturações que ele possui.
Então, por exemplo, o ácido mirístico, ele tem 14 carbonos, mas ele não tem nenhuma insaturação. O palmítico tem 16 carbonos e nenhuma insaturação. O esteárico tem 18 carbonos e nenhuma insaturação, enquanto que o oleico tem uma, o linoleico tem 2 e o linolênico tem 3. Então esses daqui já não são tão interessantes para o biodiesel porque eles apresentam insaturações. Temos 3 com nenhuma insaturação. Qual será a resposta? Qual é o melhor óleo para o biodiesel? Aí eu vou olhar aqui o teor percentual. Se eu somar aqui as quantidades do milho, dos três, né? Qual desses 5 óleos aqui, dessas fontes oleaginosas, vai ser mais indicada? Se você somar os teores percentuais aqui desses ácidos graxos, o que vai resultar, o maior percentual é esse daqui, ó, os maiores, tá vendo? Ó? Que vai dar mais ou menos 48% de ácido graxo. Então é o que tem o maior percentual de ácidos graxos e que não tem saturações. Então o óleo de palma é a resposta dessa questão. Questãozinha para você analisar a tabela, saber analisar um texto. Então tem uma certa dificuldade sim nessa questão, né? Voltando aqui para nosso assunto. A cadeia ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. De acordo com a presença ou ausência, gente, de um heteroátomo. Afinal, o que é um heteroátomo? Heteroátomo, ele é um átomo diferente de carbono e hidrogênio. É um átomo diferente de carbono e hidrogênio quando ele está entre carbonos. Certo? É um átomo diferente entre carbonos. Então, a homogênea vai ser quando o composto não possui heteroátomo entre carbonos. Ó, veja que aqui nós temos um heteroátomo aqui embaixo. Ó. Ele tem um nitrogênio entre carbonos. Então, quando o heteroátomo está entre carbonos, a cadeia é heterogênea. Quando ele não está entre carbonos, eu classifico como homogênea. Aquela que possui heteroátomo, heterogêneo. Ó, aqui eu tenho oxigênio entre carbonos, heterogêneo. E aquele que não tem é homogêneo. Cadeias fechadas ou cíclicas, né? As cadeias fechadas ou cíclicas, elas podem ter dois rumos. Ou ela é aromática ou ela é alicíclica. A aromática é aquela cadeia que apresenta um núcleo ou mais núcleos benzênicos. Falei para vocês na aula passada sobre o benzeno. Então, se eu tiver um ou mais núcleos benzênicos, nós vamos ter uma cadeia aromática. Se a cadeia for fechada e ela não tiver núcleos benzênicos, nós classificamos ela como alicíclica. Certo? Quando não apresenta núcleo benzênico. E ela é fechada. As cadeias fechadas, elas também podem ser saturadas ou insaturadas. A mesma explicação. Uma cadeia saturada é aquela que só tem ligações simples entre carbonos. E insaturada vai ser aquela que tem pelo menos uma dupla, ó, ou pelo menos uma tripla entre carbonos. As cadeias fechadas também podem ser homogênea ou heterogênea, só que utiliza-se uma palavra um pouco diferente, né? Homocíclica é a mesma coisa de homogênea. Pode ser que uma questão também chame, em vez de chamar homocíclica, chame homogênea. Então tem que ter muito cuidado. É aquela na qual não tem heteroátomo entre carbonos. E heterocíclica é a mesma coisa de heterogênea, que é aquela que tem heteroátomo entre carbonos. Heteroátomo entre carbonos. Certo? As cadeias aromáticas, elas têm algumas classificações. Por exemplo, ela pode ser chamada de mononuclear se ela apresentar apenas um núcleo benzênico na estrutura. Ou ela pode ser polinuclear se ela apresentar 2 ou mais núcleos benzênicos. Então, mononuclear só tem um anel benzênico na estrutura. Polinuclear vai ter 2 ou mais anéis benzênicos. As polinucleares, elas podem ser classificadas de núcleos isolados quando os anéis estão separados uns dos outros, ou núcleos condensados
quando os anéis estão colados uns nos outros. Tá certo? Vamos ver aqui algumas questõezinhas básicas para a gente fixar mais esse nosso assunto, tá certo? Sobre os compostos 1 e 2, dados a seguir, analise as proposições. O composto 1 apresenta 3 carbonos primários. Vamos classificar aqui ele. Ó. Primário, esse primeiro carbono, porque ele só tem um vizinho carbono. Esse segundo é secundário, porque ele tem 2 vizinhos. Secundário, terciário, primário, primário. Então ele tem 1, 2, 3 carbonos primários, enquanto que o composto 2 nenhum. Vamos ver. Esse aqui é primário, ó, porque ele está ligado apenas a um carbono vizinho. Esse é secundário, secundário, primário. Então esse item 1 está falso. O número de carbonos secundários é o mesmo nos dois compostos? O composto 1 tem 2 carbonos secundários, o composto 2 também tem 2. Verdadeiro. A cadeia carbônica do composto 1 pode ser classificada como acíclica. Acíclica é a mesma coisa de aberta. Verdade. Ela é homogênea? Homogênea é quando não tem heteroátomo entre carbonos. Verdade. Ela é ramificada? Ramificada é porque ela tem 3 extremidades de carbono. Então aqui é uma ramificação. Essa parte aqui é uma ramificação. Ela é insaturada? Sim, porque tem uma dupla entre carbonos. Verdadeiro. A cadeia do composto 2 pode ser classificada como cíclica? Sim, porque é fechada. Alicíclica? Sim, porque não tem anel benzênico. Fechada e que não tem. Ela é heterocíclica? Sim, porque tem heteroátomo entre carbonos. E saturada também porque só tem ligações simples entre carbonos. Nenhum dos compostos apresenta carbono terciário ou quaternário? Falso, porque aqui nós temos um carbono terciário no composto 1. Então ficou 2, 3 e 4. Resposta item B. Segunda questão. O ácido acetil salicílico de fórmula é um analgésico de diversos nomes comerciais e apresenta cadeia carbônica. A cadeia carbônica tem uma parte fechada e uma parte aqui que está aberta, né? Então ela é uma cadeia que pode ser chamada de mista. Cadeia mista. Homogêneo ou heterogêneo? Vamos ver. Aqui nós temos um heteroátomo entre carbonos. Aqui tem um carbono, aqui tem outro. Então ela é heterogênea. Ela é insaturada porque tem ligação dupla entre carbonos aqui no benzeno. Está escondidinha, mas aqui nós temos dupla simples, né? Que significa esse círculo aqui, a ressonância dessas ligações duplas. E ela é aromática por conta da presença do anel benzênico. Resposta item B. Terceira questão. Um grupo de compostos denominado ácidos graxos possui a mais importante fonte de energia da dieta do homem. Um exemplo é o ácido linoleico, presente no leite humano. A sua forma estrutural condensada é... Sua cadeia carbônica é classificada como... Pessoal, então olha só essa estrutura. Vou mostrar para vocês aqui. Ele começa com CH3, certo? Tá aqui. Faz uma ligação simples aqui, ó. Esse CH2 se repete 4 vezes, ó. Aqui eu tenho um CH2, parênteses, 4. Quer dizer que o CH2 se repete 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Pronto, tô bem aqui assim. Essa parte já foi. Agora eu tenho um CH 2 vezes. Então, CH ligado a um CH. Então, quando eu tenho aqui esse CH 2 vezes, eu tenho um CH e tem uma ligação dupla entre eles, para poder deixar o carbono com 4 ligações. Aí vem um CH2. Um CH novamente, que é aquele que tem a dupla, ó. Pronto. CH2 7 vezes, pessoal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vem quem agora? COOH, que eu já mostrei para vocês hoje, que é C dupla O ligado a OH. Então, essa cadeia aqui é a mesma coisa dessa cadeia. Ela é uma cadeia aberta.
Todos estão certos. Ela é normal, porque só tem duas extremidades de carbonos. Já eliminamos 2 itens. Ela é insaturada devido à presença da ligação dupla entre carbonos. E ela é homogênea porque não tem heteroátomo entre carbonos. Certo? Resposta item E. A forma estrutural a seguir é do isoctano, um dos compostos orgânicos da gasolina. Sobre esse composto, faça o que se pede. Classifique sua cadeia carbônica. Vamos lá. Ela é uma cadeia aberta, porque ela tem mais, ela é aberta. Ela é ramificada, porque ela tem mais de 2 extremidades de carbono. Ela é saturada, porque ela só tem ligação simples entre carbonos. E ela é homogênea, porque ela não tem heteroátomo entre carbonos. Item B. Identifique, indicando o número correspondente, quanto aos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários que existem na cadeia. Quais são primários? Vamos classificar aqui. O 1 só tem um vizinho. O 2, ele tem 4 vizinhos, ele é quaternário. O 3, ele tem 2 vizinhos carbonos, ele é secundário. O 4 é terciário, porque tem 3 vizinhos. O 5 é primário. O 6 é primário. O 7 é primário. E o 8 é primário, porque só tem um vizinho carbono. Então ficou o 1, o 5, o 6, o 7 e o 8. Secundários, apenas o 3. Terciário, o 4. E quaternário, o carbono número 2. Certo? Então, pessoal, esse é o assunto de classificação das cadeias carbônicas. Tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Até mais.